exatamente o 3, professor. Isso aqui é θ de n quadrado. Ué, tem que mostrar que ele é O de n quadrado. Então o primeiro passo é mostrar que ele é O de n quadrado. E depois ômega. Então O de n quadrado, você tem que pegar esse cara aqui, n quadrado sobre 1000. Mas ela não está jogando aqui no... Ah, é. Peraí. É, só ligar lá. Aí. Se ligar um negocinho, já ligou. Menos 999N. Tá ligando, né? Tem que mostrar que isso aqui, primeiro é O de n quadrado, mas veja que ele é menor ou igual. Isso aqui, ó, a gente pode escrever assim, né? Que ele é 1 sobre 1000, menor ou igual que 1 sobre 1000 vezes n quadrado. E jogar o negativo fora, né? Para n maior ou igual que 0. Então isso aqui é uma constante vezes n quadrado, né? Podia ser até n quadrado, né? Troca 1 sobre 1000 por 1, mas tudo tá, bem. Deixa eu te perguntar, quando tem esse termo, por exemplo, esse negativo aí, né? Menos 999. Se eu só fazer a majoração dele como você tinha feito, a gente acaba ficando com um número negativo. Isso... Desse jeito? Não. Não, desse jeito não, fazendo só a majoração. Olhando o ômega, aí, né? Esse número negativo, na verdade, ele acaba interferindo. É assim, no ômega a gente não pode fazer isso. Não, mas aqui no O. Aqui pode, porque... Mas eu poderia considerar esse número negativo como uma constante? Na verdade, ele não influencia do lado direito ali, né? Então... Porque você quer que esse lado seja menor. Então, se você está majorando os dois lados do mesmo jeito, como ali, ó, n quadrado sobre 1000 e o outro lado 1 sobre 1000, então com certeza, como aquele ali perde ainda menos 999n, aquele lado menor. Veja, porque quando n é maior ou igual que 0, esse número aqui é sempre negativo. E o lado esquerdo da desigualdade é sempre menor. Então, se eu jogar ele fora, praticamente nós estamos jogando fora, né? E aumentando a expressão. E aumentando, porque é isso que a gente quer. Mas essa técnica de majorar que ela está falando, a gente só usa quando é positivo, né? Quando é negativo, a gente já pode eliminar quando é ordem. Exatamente. Quando é positivo, a gente majora. Exatamente. Se tivesse mais 999, você somaria do Não, então, é isso que a minha dúvida foi aí, porque quando a gente trabalha com os termos positivos é mais simples, mas aí aparece o negativo. Aí não pode jogar mesmo, positivo. Na ordem, né? No O. No O. Exatamente. Agora, no ômega vai ter o mesmo problema aqui, nesse ômega. Então a gente tem que mostrar que n quadrado sobre 1000. Tudo bem. É qualquer constante. Qualquer constante, a constante a gente escolheu um ali. Menos 999n. Veja, tem que mostrar que isso aqui é maior ou igual que uma constante vezes n quadrado. Tem que mostrar. Opa, aqui tem um n aqui, né? Tem um n. Que é maior ou igual. Então agora não dá para jogar esse negativo fora. E a gente diminui a expressão, né? Então, como é que era a história? Tem que pegar um pouquinho do n quadrado e separar esse n quadrado em duas partes. Vai ficar chato porque ele está com coeficiente 1000, né? Então, mas tem que separar o n quadrado em duas partes para ele combater o 999. Não, então você pode colocar n quadrado... Então, vamos separar ele em duas partes. Como que dá para fazer? N quadrado sobre 1000. Meio de n quadrado sobre 1000 mais meio de n quadrado sobre 1000, né? Então vai dar n quadrado sobre 2000. Eu duro essas continhas aí. Mais n quadrado sobre 2000, né? Tá certo isso? Porque isso é 2n quadrado sobre 2000, que vai dar n quadrado sobre 1000. Quer dizer, nós estamos
descrevendo esse n quadrado sobre 1000 nessa soma aí. Menos 999 n. O que atrapalha aí são esses números aí. Mais agora você tem que olhar para isso aqui, ó. Como isso aqui é uma função quadrática, uma hora ela passa o zero e vai para o infinito, né? Isso aqui é maior ou igual que zero para n maior ou igual que um certo n0. Isso é verdade, porque o coeficiente do n quadrado é positivo. Só tem que fazer as contas aí para ver que hora que ela... Não precisa nem ser que hora que ela passa o zero. Você pode até ir lá para frente. É uma hora que daí para frente ela já fica positiva, não fica mais negativa. Então, aí tem que resolver essa expressão, né? Essa desigualdade, né? Vai levar um tempo. Mas, enfim, resolvendo isso aí, isso aqui vai ser maior ou igual, porque quando isso aqui fica positivo, exatamente, eu troco ele por zero. Entende? Como ele é maior ou igual a zero, eu posso dizer que isso aqui é maior ou igual que n quadrado sobre 2000. Que é essa primeira parte aqui. Ele está acrescentando alguma coisa ali. É, porque é uma coisa positiva. Então ali vai ficar. Então o C ali é 1 sobre 2000, né? É, a constante fica 1 sobre 2000, exatamente. Então precisa só resolver essa continha aí, essa desigualdade. Então, quando a gente está majorando um ômega, o ideal é sempre você dividir ali quando tem um É por causa do negativo. Por causa do negativo, né? É. Por causa do negativo. Aham. Por causa do negativo. Menos 99. É. Eu acho que ali, se você pegar ali em razão de... Agora, pode Porque ali é 2 vezes 10 é a terceira, né? Embaixo. Aham. Eu acho que se você colocar o N0 for 10 a décimo, eu acho que ele já vai ficar positivo. Né? Nossa, desse tamanho, mas tudo bem. É o que a gente estava especulando. É. Então, 10 elevado a 10. vai dar um valor grande, porque o coeficiente do n quadrado é 2000, né? É. Então, pode ser 10 a décima, qualquer coisa. A partir desse número ele fica positivo, aí a gente consegue dizer que isso aí é maior ou igual que uma constante vezes n quadrada. Então, Mas aí eu poderia, na minha prova, poderia parar aí já? Ou eu teria que achar o N0 também? não, pode parar aqui, porque aí esse n0 depende de uma solução de uma desigualdade, que é uma equação de segundo grau, né? Então, se É capaz até na hora de resolver, errar em conta e dar a resposta errada porque errou em eu achando a conta. equação, então já está satisfeito. É, alguma coisa assim, tudo bem. Mas é claro que você escreve, né? N quadrado sobre 2000, tem que resolver essa equação, né? Eu acho que... Mas a dura é só os números só, né? Você pode calcular, eu acho. Na verdade, não precisa ser uma solução pela fórmula geral, porque dá para colocar o n em evidência, né? Talvez. Exatamente. Mas, enfim, dá uma certa mão de obra, né? No 2, Oi? no exercício 2, que ele tem aquele menos 4 ali no final. Uhum. Na hora de calcular o ômega, fica do mesmo jeito, a gente O 2. divide esse 7 sobre 2 Vamos ver. aí para cortar esse menos Aham. 4. Vou apagar aqui para a gente ver o 2. O 2 é mais direto. Porque Mais esse menos 4. o mais ou menos 4 ali, ó, se o N for maior do que 2, ele sempre vai ser Isso mesmo. positivo. Ah, tá, você só Ele resolve sempre vai ser a positivo, Aí o seu C ali vai ser 3 meios ali. Com Exatamente. certeza isso aqui vai ser menor. Aham. Entendeu? Isso aqui vai ser maior, aliás. Esse eu consegui Isso chegar. eu consegui É? chegar também. Eu tava na... E o ômega, e a outra parte? Conseguiu também? Esse é no ômega desse. Ah, tá. Esse é mais Porque o O simples, é simples, o O é direto. Você Uhum. majora como mais 4 É, quadrado aham. ali. Que na verdade eu não majorei 4, eu coloquei Entendi, 8 você pega sobre esse 2. Né? dois. Ah, tá, entendi. O 4 joga fora e... Não, o 4 a gente nem jogou fora, a gente Ah, pegou e... tanto faz, pode ser N quadrado também. É 8 sobre 2, N quadrado, só pra poder majorar. Mas vai dar 1 ali, né? Vai O dar constante é 1, Tudo porque bem. tudo ali dá menor que 1. É. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é mostrar que é menor ou igual que uma constante n quadrado, vezes a função aí, né, n quadrado, n, sei lá, ou maior ou igual. Aí requer, às vezes, uma certa continha, né? Esses números, esses coeficientes chatos aí, é só para atrapalhar, viu? Na prova não vai ser assim, não vai ter esses coeficientes 1000, sei lá. Vai ser alguma coisa, preferencialmente, né? Que vai cobrar o entendimento do conceito.
Não deve ter muita conta, não deve ter... Vamos ver, né? Preciso ainda achar esse tipo de questão, né? Mas enfim. Se quiser, a gente pode ajudar a achar. De repente pode ser uma... Na parte já de dúvida já, né? Surgiu uma dúvida assim, não sei se você confundiu a minha slide, assim, na hora da recorrência, recorrência mesmo, tem algumas recorrências que a gente tem que estimar qual que é o chute inicial ali, né? Pelo aquele método de substituição inicial. E tem algumas ali que ele já quer ver se é ou não é, né? Por exemplo, se o senhor olhar aí nos primeiros exercícios lá de recorrência... Primeiros exercícios de recorrência. Lá no início, Mas daí já pode resolver por aquela árvore de recorrência. não, mas eu estou falando naqueles primeiros, né? Mas daí você não precisa resolver com aquela técnica. Esses aqui? Mais pra frente. Qualquer técnica que você utilizar. Qualquer técnica. Qualquer técnica. Ali Qualquer técnica. eu A não gente preciso- pode usar desses primeiros posso usar até o exercícios mestre? da árvore ou o mestre se couber. Mais pra frente, porque esses são os exemplos. Ixi. Não chega nunca. Aqui tal. Esse é o último, esse aí. E aí? Deu? Não, gente. Tem passagem. Tem? Tem, mas eu não consegui falar com a dona da agência, não. Aí, esse daí. Mas tem Então, esse que é para resolver a recorrência, você vai estimar uma solução para ela. E aí você vai tentar provar. E depois de mostrar, aí sim, aí você já vai provar direto já. Mas que é você estima, tenta estimar e depois prova para todo N. Depois prova do doente. Você tem que provar para todo N. Ou então, se você não conseguir estimar, você pode dar um chute, por exemplo, e tentar. Pode resolver esses daí por outra técnica, por exemplo, da árvore. Ou não, esse daí é para resolver desse jeito. A princípio era para resolver sem os da frente, né? Mas se você conseguir também usar os da frente aqui, tudo bem. Eu achei mais fácil. Mas na prova, de repente, posso te pedir, resolve assim pela substituição. Exatamente. Por isso Né? Eu achei que a gente podia aplicar qualquer uma daquelas técnicas na prova. Não. Se tiver resolva a recorrência, como está aqui, né? Aí você pode aplicar qualquer técnica, né? Enfim. Então, olha, quando tem alguma coisa assim do tipo n sobre 2, t de n é 3t de n sobre 2, como é esse quarto, terceiro, assim por diante, para estimar, se você quiser dar uma estimada, a primeira tentativa, né, a estimativa é feita quando n é potência de 2, sabe? Porque aí a gente tem sempre inteiro. Se for t de n igual a t de n sobre 2, 3t de n sobre 2, sabe? Você não pode chegar e falar n par. Vou provar para n... n igual a 2 elevado a k. Não pode chegar e falar, não, por exemplo, sei lá, nesse terceiro aqui, quarto, no primeiro. Então eu vou provar para n par. Então, 3t de n sobre 2, porque é n par, né? N sobre 2, né? Fica em um valor inteiro, né? Mas só que isso... Porque a estimativa é assim, a gente vai desenvolvendo, né? Desenvolvendo. N é par, n sobre 2, tudo bem, é inteiro. Mas esse resultado, n sobre 2, eu não sei se é par. Se continuar dividindo por 2, eu não sei se dá inteiro. Por exemplo, n igual a 30, sei lá, n sobre 2 já é 15. Na segunda divisão já não dá inteiro. Então você não pode... Certo? Agora, você pode também esquecer isso, se você quiser, e fazer um esboço assim, bem esboço mesmo, né? Só para ver aonde que vai parar esse negócio. Então, você pode esquecer. Né? Mesmo que não for inteiro, eu não estou nem aí. Eu vou mandando brasa, vou dividindo por 2 e ver aonde vai parar. Também pode. Mas isso aí é só para estimar a solução, né? Depois você tem que vir e falar, opa, então eu já estimei, a solução é, sei lá, n quadrado, né? Então agora eu vou provar que é n quadrado. Aí você vem e tem que provar para todo n. Entende? Então para estimar, quando tem n sobre 2, quando tem n sobre 3, você tem que, como esse 5, é melhor você colocar n igual a 3 elevado a k, né? Potência de 3, porque aí ele vira sempre inteiro, você esquece o teto, o piso aí, é sempre inteiro. Aí você vê como é que, qual que é a solução. Entende? Enfim. Tem que... Isso aqui dá trabalho, viu?
Dá um trabalho. Sei lá. Será que a gente faz um aqui? Vamos ver, né? Número 2 ali, senhor. Que ele não tem N sobre 2, mas... T de N menos 1 mais N. E pode ir. Uhum. Ele não tem a base, né? Quando não tem, a gente põe qualquer um. Aí esse aí já é estimativo para me provar, então. Né? É. Então vamos ver. Vou criar uma página em branco aqui. T de N. Então, 2 que ele vai fazer? É. Vamos ver o que a gente faz ele aqui. Mais N. Tem que mostrar que esse cara é O de N quadrado, né? O de N quadrado. Vamos ver, é isso aí. O de N quadrado. Bom, tem que mostrar que isso aqui é igual a uma constante vezes N quadrado. Você pode fazer por indução, se você quiser, sem a base, porque não tem a base aqui, né? Não tem T de 1, etc. Só faz o caso geral. Porque ele já está te dizendo, ó, é O de N quadrado. Mostra que é O de N quadrado. Mostra que isso aqui é menor ou igual que uma constante vezes N quadrado. Né? Pode ser. Você pode desenvolver também, se você quiser. Desenvolvendo, né, aplicando a mesma regra aqui do T de N para o T de N menos 1. O que é que dá? Desenvolve o T de N menos 1. Quanto fica o T de N menos 1? T de N menos 2 mais N menos 1, entende? Aplicando a mesma regra. Aí, desenvolve o T de N menos 2. Fica o quê? T de N menos 3 mais N menos 2 mais N menos 1 mais N, né? Quer dizer, você desenvolvendo esse negócio aí, vai até aonde? O que vai dar no fim das contas? Vai dar T de 1, né? Mais 2, mais 3, mais 4, até mais N, né? Entende? T de 1 você pode pôr constante, sei lá, o T de 1 é 1 se você quiser, assumindo que T de 1 é 1, pode fazer assim, não tem problema. Assumimos que T de 1 é 1 para completar a soma, né? Vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais N, vai dar N mais 1 sobre 2. O resultado, né? Que é O de N quadrado. Pode ser assim também, fazendo isso. Agora, você pode, se você quiser, você pode provar, né, por indução aqui que T de N é menor ou igual que uma constante vezes N quadrado também. Pode ser direto. Desse jeito, então o T de N é essa expressão aqui, né? T de N menos 1 mais N. Agora, T de N menos 1, por hipótese de indução, é menor ou igual que uma constante vezes N menos 1 ao quadrado, mais N. Aí desenvolve aqui, né? Isso aqui vai ficar igual a constante N quadrado menos 2N, né? Mais 1 mais N. Isso aqui é igual constante vezes N quadrado, que é o que a gente quer, né? Distribuindo C aí, a constante, distribuindo aqui, vai dar menos 2CN mais C, né? Mais N. Agora tem que ajeitar esse negócio aqui. Menos 2. Isso aqui, olha. Aí você pode atribuir a constante que você quiser, né? Você pode falar para C igual a 1, só para eliminar essas coisas aí, né? Ou C igual a 0. Não, 0 não, porque aí não dá, né? Tem que ser 1. Porque C igual a 1, aqui fica menos 2N, né? Mais 1, mais N. Então, essa expressão aqui, né? Esse pedaço aqui, para C igual a 1, vai ficar menos 2N mais N, vai ficar menos N, né? Mais 1, né? Esse cara aqui... esse cara aqui será que isso aqui é menor ou igual que essa constante aí, né? Que é C, que agora é 1, né? Quanto que isso aqui é menor ou igual que CN quadrado? Não dá, né? Ainda, né? Dá para falar para N maior ou igual a 1? Porque o N está negativo. Para N maior ou igual que 1, né?
n maior ou igual que 1, exatamente, essa parte aqui fica tudo negativo, né? Para n maior ou igual que 1, isso aqui fica tudo menor ou igual que 0. Isso aí é menor ou igual que n quadrado, tá certo. É isso mesmo. É. Então você já sabe que C é igual a 1, n maior ou igual que 1. Aí se você quiser passar limpo, né? Então vamos mostrar agora que t de n é menor ou igual que n quadrado. Assumindo C igual a 1, aí você vem. E mostra que t de n é menor ou igual que n quadrado para n maior ou igual que 1. Aí a conta fecha direitinho. Tá certo. Mas às vezes a gente engana a gente às vezes confunde essa desigualdade, né? Se vier a menos n mais 1, isso aí tinha que ser negativo. Tem a hora de pensar em majoral, você pensa em o lado contrário, né? Sei lá. Enfim. É isso aí, turmada. Então, essas coisas, em geral, na primeira tentativa, assim, às vezes você embatuca. Aí você tem que olhar um pouco, pera lá, né? Tenta de novo. Enfim. Então é isso aí, turmada. Tenta fazer depois mais alguns aí. Na dúvida a gente pode fazer aqui. Vamos ver alguma coisa nova. Onde nós tínhamos parado, acho que foi aqui, né? Tempo médio, nós íamos começar isso aqui e paramos, né? Tempo médio do Quicksort. Então a gente sabe que o Quicksort tem um tempo de pior caso quadrático, né? N quadrado. Agora vamos tentar olhar, né? O tempo médio dele. Vamos tentar calcular esse tempo médio. Como é que a gente calcula o tempo médio, hein? Como é que a gente descreve esse tempo médio? Bom, o algoritmo é basicamente afetado, né? Por aquele primeiro procedimento da partição, né? É isso que determina o tempo gasto pelo algoritmo, o número de operações que ele faz. Porque se aquele pivô da partição cair sempre no meio, né? Aí ele fica igual ao merge sort, né? A recorrência dá a mesma. Mas o pivô não necessariamente pode cair no meio. A gente não sabe onde ele pode cair. Então vamos fazer uma estimativa. Vamos fazer um cálculo, uma média. Vamos considerar todos os casos possíveis, todas as possibilidades. Olhar o tempo em cada uma delas, calcula o tempo e divide esse total, esse somatório, pelo número de possibilidades. Assim, se nós quisermos saber a altura média dos alunos aqui da classe, como que nós fazemos? Somamos a altura de cada um. Olhamos quantas pessoas são, divide pelo número de pessoas. Então vamos fazer assim com o Quicksort também. Vamos olhar vamos considerar cada caso. O caso em que o pivô cai numa posição, na primeira, o caso que ele cai na segunda, o caso que ele cai na terceira. Entende? Considerar todas as possibilidades, olhar o número de casos, soma todas essas possibilidades e divide pelo número de casos. Entende? Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar fazer essa análise. Então, ó, vou colocar uma página em branco aqui. Vamos supor aqui que nós temos o vetor aqui. Sei lá, o vetor aqui que vai ser ordenado pelo Quicksort. Primeiro passo que o Quicksort faz é calcular o pivô, a partição, né? A partição. Então, aonde que vai cair o pivô? Não sei. Então, vamos considerar cada um dos casos. Vamos supor, por exemplo, que o pivô cai aqui na primeira posição. Vamos que o pivô cai na primeira posição. Lembre-se agora que o nosso T de N é igual tempo médio, não vou escrever a expressão toda agora, tempo médio tempo médio, quer dizer, número médio de operações que o algoritmo Quicksort realiza, tá? Quando tem uma entrada de tamanho n. Certo? T de n agora vai representar o tempo médio, não só tempo de pior caso, tempo médio. Então veja, se o pivô cai aqui, o que vai acontecer com o Quicksort? O lado esquerdo aqui o vetor do lado esquerdo é vazio, né?
Não acontece nada. E a chamada recursiva para o vetor do lado direito, né? Tem todo esse tamanho aí que dá n-1, né? E qual que é o tempo médio dessa chamada recursiva aí para essa turma do lado direito do pivô? T de n-1. É o tempo médio. O tempo médio utilizado, né, pelo algoritmo para ordenar esse vetor aqui de tamanho n-1. É T de n-1. Então, se o pivô cair aqui assim, qual vai ser o tempo médio desse algoritmo? Então, vai ser o tempo gasto pela partição, que dá n de qualquer forma, né? A partição tem tempo n, mais n. N-1, vamos aproximar para n, mais o tempo médio gasto para ordenar o vetor do lado esquerdo, que ele tem 0 elementos, vai ser t de 0, mais o tempo médio para ordenar a turma do lado direito, que tem n-1 elementos, e o tempo médio que ele vai gastar é t de n-1. Onde esse t agora representa tempo médio. Entende? Então, esse é um caso. É como se fosse, pego um elemento aqui, calculo a altura dele. Né, para depois calcular de todo mundo e dividir pelo número de alunos. Então, agora, vamos ver o segundo caso. Vamos supor agora que o pivô, em vez de cair aí, cai aqui na segunda posição. Qual que é o tempo médio que esse algoritmo gasta? Ele vai gastar n na partição, mais t de 1 do lado esquerdo, tempo médio para ordenar um vetor com um elemento, mais o tempo médio para ordenar o vetor pelo mesmo algoritmo, né, com n-2 elementos. E assim por diante. Vai o tempo que ele cai aqui, e assim vai o tempo médio, até o tempo médio em que ele cai na última posição. Cai lá do lado direito. Então isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. No último caso, então ele gasta n na partição, mais o tempo médio gasto para ordenar o vetor que está do lado esquerdo, mais o tempo médio gasto para ordenar o cara que está do lado direito, que é t de 0. T de 0 é 0, claro, né? T de 1 pode ser 0 também, ou se for conveniente, você pode pôr 1, tanto faz. Bom, isso aqui, olha, tá todas as possibilidades do quicksort. Quantas são? N, né? Então vamos somar tudo isso aqui, ó. Vamos somar todas essas possibilidades e dividir por n. Isso vai dar o tempo médio. Divide por n a soma de tudo isso. Bom, aqui nessa turma do n aqui, n, tem n vezes n, né? Então aqui tem, a soma vai dar n vezes n, mais... Bom, aqui é a soma dos t, né? Alguma coisa como t de i mais... Talvez n-1 menos i, alguma coisa assim, né? Mas nota que cada t de i aqui, ele aparece, se você olhar bem, ele vai aparecer exatamente 2 vezes. Vai aparecer exatamente 2 vezes. Mas enfim, é esse somatório aqui, né? Se você quiser colocar porque a gente está somando, né? Alguma coisa assim, né? 2 vezes o somatório desse cara aqui, que vai dar alguma coisa como t de i mais t de n menos 1 menos... A gente colocou 2 para não botar esse mais t de n menos... desculpa, exatamente. Exatamente. Ou você coloca o 2, vai ficar somatório de t de i, exatamente, para ir variando de 1 até n menos 1, exatamente. Ou sem o 2, e varia, se quiser, né? I varia de 0 até n menos 1, alguma coisa assim. Né? Quando I igual a 0, dá t de 0 mais t de n menos 1, que é exatamente a primeira linha, e assim por diante. Quando I igual a n menos 1, dá n menos 1 mais t de 0, que é exatamente a última linha. Tá? É isso aí. Ou 2 vezes o somatório de t de I. Também dá. Aí quando esse n distribui aqui, né? Quando esse n de fora distribui, vai dar um n corta com n, vai ficar 1 sobre n vezes o somatório, né? O n distribui. Enfim. Entende essa expressão?
A gente fez todas as possibilidades e dividiu pelo número de possibilidades. Então, vamos passar isso aqui a limpo. A limpo. Esse é o teorema que a gente quer demonstrar, a afirmação. O tempo médio gasto pelo quicksort para ordenar um vetor A de n elementos é O de n log n. Supondo que cada uma das n fatorial permutações dos n elementos tem a mesma probabilidade de ocorrer como entrada, quer dizer, não tem informação nenhuma sobre a entrada. Bem, totalmente aleatório. Então, o primeiro passo é determinar aquela recorrência. Aquela recorrência. Ela está aqui, ó, rapidez média em questão pode ser expressa pela seguinte recorrência, que é aquela lá que a gente determinou. Olha lá. Não é isso aí? Né? Fazendo somatório lá. Aí, olha, uma etapa da coisa é determinar essa recorrência, que é isso. A outra etapa é resolver a recorrência. E esse tipo de solução aqui não encaixa em nenhum dos métodos anteriores, porque veja, a gente tem uma somatória de T de I. Não é um T de N menor, não é um único T do lado direito da igualdade. Tem um somatório, são muitos T's aí. Então essas coisas, algumas formatos tem uma solução meio padrão também, tem alguma, né, tipo uma regrinha assim própria para resolver, que nós não estudamos porque também não vamos ficar estudando recorrência o tempo todo, né? Essa aqui eu acho que é a única que a gente vê desse tipo, que é fora do que a gente estudou. Ou tem algumas soluções mais particulares. Você olha para a recorrência e tenta manipular algebricamente e resolver. É esse caso aqui. Então, daqui para frente, é só uma conta, uma manipulação algébrica, entendeu? Não adianta você vai querer perguntar, escuta, mas por que foi assim? Não tem jeito, é assim que dá certo. Você tem que resolver. Claro que quem pegou isso para resolver também não resolveu no único passo. Veio outro, simplifica, e simplifica, e simplifica, até ficar numa coisa mais, pelo menos, aceitável, né? Então daqui para frente é mais conta. Entende? Então vamos ver como é que é essa conta. Pode ser que você não entenda direito, eu também não entendi direito a primeira vez que eu vi. Então a gente tem que entender mais ou menos aqui, depois recordar, olhar, né? Até entender bem todos os passos. Então, tudo que é feito aqui é uma série de manipulações algébricas para tentar simplificar esse negócio e calcular o T. Certo? Então vamos ver rapidamente, porque também não adianta ficar parado aqui nas contas, né? Então vamos lá, primeira coisa, a primeira simplificação é juntar esses T. A gente já viu que cada TI aparece duas vezes, né? Então esse somatório aqui a gente pode escrever duas vezes o somatório de TI, né? Então, aqui está a repetição da recorrência lá. Então a gente pode escrever assim, né? N mais 2 sobre N, né? Porque é duas vezes cada TI agora, né? O 2, a constante, sai fora do somatório. Então fica assim. Bom, agora vem uma série de passos aí, que eu também nem lembro direito. Eu acho que ele vai, primeira coisa é multiplicar pelo N, multiplica os lados da desigualdade por N para sumir com esse 2 sobre N aqui, só para sumir com o denominador. Acho que é isso aí, ó. Isso é um passo. A gente falou, vamos multiplicar isso aqui por N, só para sumir esse denominador. Então, uma série de manipulações algébricas. Bom, isso aqui é só a repetição. É só a repetição. Em geral, eu repito na nova página para a gente não... Só a repetição. Agora eu não lembro. Eu acho que é aplicar a mesma regra para N-1. Não sei, vamos ver. Exatamente. Exatamente. Isso aqui, essa primeira linha, é uma regra geral que vale para todo N. Agora, você aplica essa mesma regra para N-1. Coloca no lugar do N, N-1. Então, isso vale para um vetor de tamanho N-1 também, claro. Então, aplicando essa mesma regra para N-1, né, ficaria assim, né? Substitui tudo que é N por N-1, fica N-1, T de N-1, N-1 ao quadrado, 2 T de I variando de 0 até N-2. Só aplicou a mesma regra de cima, né, a definição, para N-1. Então, agora, o segundo passo
depois dessa primeira simplificação, isso aqui é feito por quê? Para a gente livrar o somatório, sabe? Agora a gente extingue o somatório, subtraindo agora a equação de cima da de baixo, membro a membro, né? O esquerdo subtrai o esquerdo, o direito subtrai o direito. O que vai acontecer com o somatório? Veja, o somatório lá de cima não é t de i para i variando de 0 até n menos 1? Aqui embaixo não é t de i para i variando de 0 até n menos 2? Sobra t de n menos 1, né? Porque se você olhar aqui em cima, esse somatório i variando de 0 até n menos 1 de t de i, seria t de 0 mais t de 1 mais t de 2 até t de n menos 1. Aqui embaixo, esse somatório seria t de 0 mais t de 1 até t de n menos 2. Né? Então, de cima menos de baixo sobra t de n menos 1. Então, subtrai, aqui fica uma subtração normal, subtraindo membro a membro, olha lá. As duas equações acima têm-se. O lado esquerdo está simplesmente a descrição, né, da igualdade. O lado direito, essa parte aqui é o que nós vimos, 2t de n menos 1, porque o 2 é o coeficiente. E isso aqui, esse 2n menos 1 é a solução de n quadrado menos n menos 1 ao quadrado. Porque n menos 1 ao quadrado dá n quadrado menos 2n mais 1. Mas como é menos, nós estamos subtraindo, fica 2n menos 1. Entende? Então, fica essa expressão até aí. Então, daqui para frente, ó, não tem nada de novo, é só manipulação algébrica, para tentar resolver o t. Então, isso aqui é repetido lá. Olha lá, isso aqui é a repetição da equação anterior. Bom, agora eu acho que vai ser juntado esses dois t de n menos 1. Porque tem dois t de n menos 1 na história, tá vendo? Menos n menos 1 e mais 2. Coloca o t de n menos 1 em evidência, né? Ou menos t de n menos 1 em evidência, que é n menos 1 mais 2. Então, junta esses dois aí, vai dar n mais 1, né? Alguma coisa, né? Exatamente. Ó, n mais 1, t de n menos 1. Entende? Esse cara aqui ficou aqui. Esse aqui ficou aqui. E esses dois foi juntado. Passou o menos n menos 1 para o lado direito. Fica mais n menos 1. Mas os dois são coeficientes do t de n menos 1, né? Tanto o mais n menos 1 como o 2. Então fica n menos 1 mais 2, t de n menos 1, que dá n mais 1, t de n menos 1. Está acompanhando? Consegue ver isso aqui, ó? Este n menos 1 aqui, ó, vou colocar em azul. Este cara aqui passa para o lado direito. Ele fica positivo, exatamente. Exatamente. Aí do lado direito nós vamos ter 2t de n menos 1 mais n menos 1 t de n menos 1. Aí coloca o t de n menos 1 em evidência. Dentro do parênteses fica n menos 1 mais 2, que dá n mais 1. Que dá isso aqui. Que dá n mais 2. Passou n para o outro lado agora. Agora eu acho que, bom, sei lá. Bom, não sei o que vai fazer, vamos ver. Agora divide ambos os membros por n mais 1. Escuta, tem que resolver a desigualdade. Entende? Foi assim que é a forma mais direta que existe aí para resolver. Divide ambos os membros por n mais 1. A gente livra do n que é o coeficiente do t de n, né, do lado esquerdo, e livra do n mais 1, que é coeficiente do t de n menos 1. Exatamente. Primeiro divide por n mais 1. Então, tudo bem. Uma divisão simples. Agora, isso aqui está repetido aqui. Agora, eu acho que a gente vai simplificar um pouquinho, majorando isso aqui, ó. 2n menos 1, veja. Isso aqui é quase 2n, né? 2n menos 1. Vamos substituir isso aqui por 2n. Porque aí o n simplifica com esse n, entende? Mas veja, para fazer isso a gente aumentou um pouquinho a expressão, né? Então, agora o lado esquerdo da igualdade vai ficar menor ou igual que isso. Entende?
Vamos ver. Olha lá, ó. O t de n sobre n mais 1 ficou menor ou igual que esse cara aí. De onde que vem o 2 sobre n mais 1? É isso aí. Isso aqui foi substituído por 2n, que a gente aumentou. Por isso que esse menor é igual. Aumentou o numerador. Aí esse n simplificou com esse n. Ficou 2 sobre n mais 1. E o t de n menos 1 sobre n é o que estava lá. Só ajeitou a posição aí. Entende? Agora veja. Aqui, ó. Aqui existe uma regra. Existe uma regra de formação da recorrência que dá para ser desenvolvida. Veja bem. Veja bem essa regra de formação. Ó. T de n sobre n mais 1 é menor ou igual que 2 sobre n mais 1 mais t de n menos 1 sobre n. Veja, aqui, olha, nesse primeiro lado, nesse lado esquerdo aqui, ó, quem que nós temos? T de n sobre n mais 1. Entende? Que é menor ou igual que essa expressão do lado direito. Mas isso aí do lado direito tem uma expressão aqui, ó, que é t de n menos 1 sobre n. Entende? Que é t de um valor, t de um i sobre o i mais 1, um i mais 1 no denominador. Sim. Né? Então, vamos tentar aplicar a mesma regra que a gente aplicou aqui para o t de n sobre n mais 1. Vamos aplicar para o t de n menos 1 sobre n. Do ponto de vista, ó, conhecendo essa desigualdade aqui, quanto que dá t de n menos 1 sobre n? T de n menos 1 sobre n, nós podemos dizer que é menor ou igual a... Aplica a mesma regra desta linha aqui, ó. É 2 sobre n, porque veja, aqui é o mesmo denominador que esse, né? Exatamente. Tá entendendo o que eu estou fazendo? É, exatamente, mais t de n menos 2 sobre n menos 1. Vai diminuir de novo. Entende isso? Que aplicamos a mesma regra do t de n sobre n menos 1 para o t de n menos 1 sobre n. A mesma regra para o t de n menos 1 sobre n, porque é uma expressão que está no mesmo formato da lei aqui da recorrência. Entende? Então esse t de n menos 1 sobre n, a gente pode dizer que é menor ou igual que 2 sobre n mais t de n menos 2 sobre n menos 1. Então vamos substituir isso aí em cima. Substituindo isso aí em cima, olha lá, ó. T de n menos 1 fica o 2 sobre n menos 1 que já está lá. E este cara aqui foi substituído por esse. Esse cara aqui é menor ou igual que esse carinha que está aqui embaixo. Pela mesma lei de formação da recorrência aí. Entende? Agora, aplica de novo essa mesma ideia. O que dá t de n menos 2 sobre n menos 1? 2 sobre n menos 1 mais t de n menos 3 sobre n menos 2, né? Isso. Né? Então vamos ver. Olha lá. É isso aí. Tá vendo como a gente está desenvolvendo a recorrência? Né? Isso aí é... Ou seja, em vez de eu repetir, né? Agora eu não repeti. Isso vai desenvolvendo 2 sobre n menos 1 mais 2 sobre n mais 2 sobre n menos 1. Isso vai até quando esse t aí chegar no 1, né? Vai dar t de 1 sobre 2, né? Olha lá. Desenvolvendo. Entende? Acho que a gente vai assumir que t de 1 é 1 ou 2, sei lá. Vamos ver qual que é o próximo passo aqui. Bom, aí foi ajustar esse somatório, né? Isso é igual um somatório de 1 sobre x, né? X variando de 1 até 3. Quer dizer, isso aqui foi ignorado. Isso aqui foi ignorado. Ou seja, como ele é positivo, né? T de 1 é algum valor, 0 ou positivo, né?
Pode ser até que T de 1 seja 0, né? Quicksort, quando é executado num vetor com um elemento, às vezes ele não faz comparação nenhuma. T de 1 é 0, então esse valor aí some, de verdade. Então, coloco o 2 em evidência, isso fica somatório de 1 sobre x, né? O 2 é constante, sai fora do somatório. Bom, de novo, voltamos para o somatório, né? Voltamos para o somatório. Mas agora é o somatório de valores, não tem mais T de N. Entende? Agora precisa majorar esse somatório. Precisa ou sair dele, né? Como é que a gente calcula esse somatório de 1 sobre x para x variando de 3 até n-1? Isso aqui não tem tanta... Está mudando o denominador aí, né? Não tem uma fórmula que resolve isso. Mas dá para majorar isso, ó. Imagina de que jeito. Vocês não vão gostar, eu acho. Ó. 1 sobre x para x igual a 3. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3 na reta real. Aqui é 3. Toda hora a gente tem 1 sobre x, né? 1 sobre 3, 1 sobre 4. Então vamos pensar na função 1 sobre x. Né? Se aqui é 3, aqui assim é 1/3, né? 1/3. Quando x é igual a 4, aqui é, na função 1 sobre x, aqui é 1/4, né? Mas veja, esse primeiro termo, 1/3 aí, ó, 1/3 é como se fosse 1 vezes 1/3, né? 1 vezes 1/3. Mas o que é 1 vezes 1/3? Se você pensar nesse retângulozinho aqui, ó, de altura 1/3 e base 1, é claro que não está na escala, né? Porque 1 é bem maior que 1/3, né? Mas tudo bem. 1/3 é essa área aqui, né? 1/3 é a área desse retângulo aqui, entende isso? Né? Que é 1 vezes 1/3. E o que é 1/4, que é o segundo elemento aqui, quando x é 4? 1/4. 1/4 é 1 vezes 1/4, é o somatório dessa área aqui, né? É o somatório dessa área. Assim como 1/5 depois é o somatório dessa área, né? Porque é 1/5, né? É isso aí. É isso aí. Isso aí é uma forma de majorar isso aí. Veja, essa área toda é menor ou igual. Agora, se a gente pensar na função 1 sobre x, que é isso aqui, isso aí é menor ou igual que essa área toda, né? Até n+1. Né? Mas essa área toda a gente sabe calcular, que é exatamente a integral. Então isso pode ser majorado pela integral. É isso aí, ó. X variando de 2, porque a gente começa no 2 agora, né? Porque aqui, ó, né? A área começa a contar daqui. Bom, aí, só olhar a primitiva aí, né, do 1 sobre x, né? Que é ln, exatamente. Então agora resolve a integral. Ah, aqui eu só copiei ela, só copiei. T de n sobre n mais 1. Esse cara é ln sobre n mais 1. Menos, na verdade, eu acho que teria que ter o ln de 2, né? Tudo bem, mas como é um valor negativo, isso também está majorando, joga fora, né? Porque vai ficar menos ln de 2, né? Então, que é menor ou igual que 2 ln de n mais 1. Bom, aí passo n mais 1 lá para o lado direito, passo n mais 1 para o lado direito, 2n mais 1 log n mais 1. Bom, log em qualquer base é O de log em qualquer outra base, você pode mudar para base 2, né? Vai ficar log de n mais 1 na base 2 sobre log n na base 2, que também é uma constante. Então, tirando as constantes aí, fazendo n mais 1, é como se fosse n, né? Se você quiser majorar por 2n também. Ou seja, isso aqui é n log n, entende? Porque log e pode trocar para base 2, n mais 1 é menor ou igual que 2n, se você quiser, né? Uma constante vezes n, é O de n. Né? O de n vezes log O de n log n. Daí que vem o O de n log n, que é o caso médio do quicksort. Ufa, esse é broca, né? É assim, cara. Essa aí é a descrição mais simples que tem. Assim, tá no livro do Cormen, acho que no livro do Cormen tem isso aí. Mas enfim, eu acho que
Precisava ver isso um dia, né? Mesmo sem entender, né? Precisava ver isso um dia. Porque a gente sempre vê falar, né? O tempo do quicksort. O pior caso é n², mas o caso médio é n log n, né? Mas de onde que vem esse caso médio? É aqui. Tem que fazer essas contas aí. Então é isso aí. Isso depois, olha, olhando isso aí direto, assim, 10 minutos, 5 minutos, é claro que não entende. Eu também não entendi isso aí em 5 minutos, 10 minutos. Tem que ver tempo. Você olha, vem outro dia, olha, como é que é essa passagem aqui mesmo? Ah, tá. Dividiu e tal. E assim vai. As coisas vão amadurecendo. Então depois você olha com calma aí. Tenta recordar esse negócio aí. É legal entender pelo menos uma vez na vida. Mesmo que esquece depois, né? Enfim. Então é isso aí. Precisávamos ver isso. Ah, e outro ponto que outro buraco que ainda está para trás é isso aí, né? Eu acho. Limite inferior para ordenação. Qual que é o limite inferior para ordenação? Limite inferior, ou seja, é o tempo que qualquer algoritmo de ordenação gasta. Entende? É um tempo tal que nenhum algoritmo baixa ele. A gente já sabe, né? Pelo menos a gente vê falar pelo corredor que é n log n, exatamente. Nenhum algoritmo de ordenação, no caso geral, hein? Isso aí tudo significa caso geral, que você não tem nenhuma informação. É claro que se for caso particular, né? Se você tiver alguma informação sobre os objetos que vão ser ordenados, por exemplo, eu tenho n números, mas os valores tá entre, digamos, 0 e 1000. É um caso particular. Você vai gastar um desses aí para ordenar esse vetor, cujos valores estão num certo intervalo pré-determinado, 0 e 1000? Claro que não, né? Isso aí dá para fazer um algoritmo linear, né? Dá para fazer um vetor de 0 a 1000. Os valores são inteiros. Inteiros de 0 a 1000. Você faz um vetor de 0 a 1000, pega o seu vetor lá, não importa qual o tamanho dele. No seu vetor de 0 a 1000 inicializa todo mundo com 0, né? Cada número que você lê, cada valor x que você lê, você vai na posição Vx e soma 1. Entende? Você leu lá, 450, você vai na posição 450 e soma 1. Leu lá, 930, você vai na 930 e soma 1. Então no final você vai ter esse vetor seu de 0 a 1000, onde cada posição vai ter vários inteiros em geral, sei lá, pequeno, né? Na posição 0 vai ter 3. Significa o quê? Que na sua linha, no seu vetor original, você leu 3 zeros. Então você põe 0, 0, 0. Na posição 1 tem 7. Aí você põe 1, 1, 1, 1, 1, 1. São 7, 1 que um dia apareceu e você só computou aqui. Entende? Então você ordena, dá uma lida nele, fazendo essas... né? Depois é o tal do bucket sort, né? A turma chama. Mas é um caso particular. Um caso particular. É o counting? Oi? É o counting? Esse chama counting também? É counting sort. Tudo bem. Counting sort. Como é que é bucket sort? Então, o bucket se divide, né? Aham. Pequenas... Bucket não é quando tem. Bucket não é de balde? se divide em pequenos baldes. Mas aí divide em intervalos então, né? Não é um, né? Talvez isso aí seja um bucket sort. Digamos, sei lá. O extremo, né, do bucket sort, né? Sei lá. Enfim. Bucket sort você divide em pedainhos. Em baldes, Cada balde não precisa ter um número, tem mais de um, né? Enfim. Professor, Oi. o bucket sort, eu acho que tem aquele exemplo do baralho que você separa pelos tipos de carta e depois vai juntando pelos nomes. Exatamente. Separa pelos naipes, né? Ou pelos naipes, valores. na verdade, ou pelos valores, depende da ordenação que você quer. Certo, tá certo, Isso aqui é quase isso, né? Só que já foi direto no cada valor. Mas enfim, então vamos falar um pouco do limite inferior para a ordenação. O algoritmo mais rápido que a gente conhece são esses aí, que gasta tempo n log n, né? Merge sort, heap sort. Né? Agora, não pode existir um outro mais rápido que esse? Então isso aqui vai mostrar que não pode. No caso geral, não pode. O limite inferior é n log n. N log n.
Isso aqui não tem tanta conta. Na verdade é muito rápido e muito sutil, sabe? Depende mais de entendimento. Um pouco de imaginação e entendimento. É muito sutil o negócio. Não tem conta nenhuma, mas precisa entender um certo conceito. Algoritmos de ordenação, como Bubble Sort, Seleção, Merge Sort, Quick Sort, etc., são todos algoritmos baseados em comparação. É exatamente algoritmos desse tipo que consideramos nesta sessão. Algoritmo de comparação. Porque se nós não temos informação nenhuma sobre os dados de entrada, a única opção que a gente tem é compará-los. Não dá para fazer isso aí como nós fizemos. A gente não sabe. Né? Inclusive pode ser números reais, qualquer coisa. A única opção que a gente tem é comparação. Pergunta: qual é o número mínimo de comparações que qualquer algoritmo de ordenação, baseado em comparações, necessita para resolver o problema da ordenação? Então vamos ver. Agora vamos introduzir o conceito aqui que está por trás, que vai nos ajudar a entender esse negócio. A execução de qualquer algoritmo de ordenação, baseado em comparações, pode ser representada por uma árvore binária chamada árvore de decisão. Nós tínhamos a árvore de decisão lá da recorrência, né? Mas agora isso aqui também é uma árvore de decisão. Só que é para representar o que é uma árvore de decisão. É um diagrama que nós vamos representar a execução do algoritmo. A gente vai rastrear o algoritmo, olhar a execução dele passo a passo, não importa se tem chamada recursiva, você vai e executa de novo, rastreia o algoritmo. Cada vez que ele faz uma comparação, você registra. Entende a comparação que ele fez? E vamos representar isso por um diagrama, que em geral é uma árvore, né? Porque a comparação é se o número for menor ou igual faz alguma coisa, se for maior faz outra. Sempre assim, ou menor alguma coisa, maior ou igual faz outra. Tanto faz. A igualdade pode cair para qualquer lado, né? Mas em geral a gente tem duas possibilidades. Aqui, olha, aqui tem uma, só para a gente entender essa árvore de decisão, né? É uma árvore de decisão que representa um algoritmo de ordenação que roda sobre uma entrada de 3 elementos. Digamos que a gente tem 3 elementos para ser ordenado. A, B, C. Aqui, A, B, C. Digamos que nós temos esses 3 elementos. E o algoritmo simples, o que é que ele faz? Ele começa comparando A com B, digamos. Está representado aqui na raiz, A com B. A menor que B, do lado esquerdo é como se fosse sim, né? Desculpa. O lado esquerdo está representando sim. O lado direito está representando não. Então, A menor que B, sim. Se o A for menor que B, o que faz? Compara B com C. Não é? Se B for menor que C, está aqui a solução. A, B, C. Não é? Agora, se o B não for menor que C, aqui é sim, aqui é não. Ora, o A é menor que B, mas o B não é menor que C, ele é maior, digamos. Então, compara o A com C, né? Compara o A com C. Aí, dependendo da comparação entre A e C, a gente tem a resposta, né? Tem a resposta. E o ramo lá do lado direito da raiz é o caso em que o A não é maior que B, A não é menor, o A é maior, vai comparar A com C, sabe? É a mesma coisa. Então isso aqui está uma árvore de decisão. É assim que a gente representa a execução de um algoritmo. Então imagina qualquer algoritmo. Quicksort, não? Rastreia o Quicksort. Merge Sort, por exemplo. Rastreia ele. O que o Merge Sort faz? Ele quebra e faz chamada recursiva, né? Tudo bem, olha a primeira chamada recursiva. Você rastreia ele. Ele quebrou, tudo bem. Fez a primeira chamada recursiva. Vai executar, você vai atrás. Ele quebra de novo, chama lá a outra metade, né? E você vai atrás. Bom, de tanto fazer chamada recursiva, uma hora ele começa a comparar, né? Que é a hora da intercalação, né? Na hora da intercalação. Ele começa a comparar. A hora que ele começa a comparar, você começa a registrar. Você começa a registrar. Ele compara lá, A1 menor ou igual que A2. Só que muitas vezes lá no algoritmo ele troca, né? Aqui você imagina que não pensa que troca, pensa na comparação. Pensa que ele executa sem trocar, só para a gente não perder quem é o A, quem é o B, sabe? Quem é o A1, quem é o A2. Então,
Então, é lá, A1 menor ou igual que A2? Sim, ele troca. Mas, sei lá, você tenta não trocar. Eu sei que é difícil, né? Porque uma hora ele vai comparar o A1 com o A3, mas o A1 já é o B, sabe? Então vai ficar essa bagunça. Só esse negócio aí que você precisa imaginar um pouco que isso, digamos, é pelo menos possível de ser controlado. Então a ideia é essa. Você rastreia o algoritmo. Toda vez que ele compara, você registra. Registra. Como é feito aqui. Só que essa árvore é muito grande, entende? Claro que ela vai ficar muito grande. Para 3 elementos já dá isso aqui. Mas imagina. O algoritmo ele vai comparando, você vai rastreando. Vai vendo o que ele vai fazendo. De tanto comparar, uma hora ele começa a dar as soluções, né? Ele dá a resposta. Uma hora a resposta dessa entrada aqui é isso. Entende? Agora, se você imaginar todas as permutações possíveis, né? Você vai conseguir gerar toda essa árvore, né? Vai conseguir gerar todas essas árvores aqui. Não sei se eu estou sendo mais ou menos claro, porque esse aqui é um negócio que sabe, não dá para ir mais além do que isso. Se você pegar já 4 números aqui, a árvore já fica, né? Você consegue imaginar? Veja, quem estão nas folhas dessa árvore? Quem? São todas as combinações possíveis. Todos os resultados possíveis, que são todas as permutações, exatamente, dos valores de entrada. Todas as permutações possíveis. Né? Veja que aqui está todas as permutações de ABC, né? Entende? Então agora você imagina um algoritmo. Não sei qual que é o algoritmo. Ele vai rodando, você vai rastreando. Sempre que ele compara, você vai construindo essa diagrama, essa árvore aí, representando as comparações dele. Né? Então, imagina a árvore completa desse algoritmo. Dependendo da entrada, ele vai seguir um ramo, né? Porque o A for menor que B, ele vai para lá, você segue, ele dá a solução. A maior que B, você vai para cá, ele dá a solução. Mas veja, imagina essa árvore. Embaixo, nas folhas, ela não precisa ser balanceada, nada, mas enfim, nas folhas estão todas as permutações, né? Então precisa ter tantas folhas quantas forem o número de permutações. Mas o número de permutações, a gente sabe, se eu tenho uma entrada de n elementos, o número de permutações é n fatorial. Porque qualquer permutação pode ser a solução, né? Qualquer permutação pode ser uma solução. Não sei onde que está o menor elemento, o segundo menor, o terceiro menor. Não sei, né? A solução pode ser A10 e o segundo elemento A17, o terceiro A2, eu não sei. Todas as permutações possíveis pode ser solução, qualquer permutação. Então as folhas têm permutação, tem n fatorial elementos. Todas as permutações possíveis. Ora, mas mesmo num pior caso, que a árvore é balanceadinha e tal, sabe? Porque, veja, cada comparação está registrado aqui num vértice. Então veja, o que representa o tempo de execução desse algoritmo? O que está associado aqui nesse diagrama, nessa árvore? O que está associado ao tempo? O tempo aqui está representado por quê? Ou será que não dá para ver isso aí? Quantas comparações esse algoritmo faz? Por uma certa entrada, você vai seguindo a árvore aqui. A altura da árvore. Entende? Ele faz uma comparação aqui, menor que B, não. Menor que B, não. Cada comparação, cada execução do algoritmo é uma descida na árvore. O tempo gasto, o número de comparações que ele faz é proporcional à altura da árvore. Ora, mas se a gente tem uma árvore com n fatorial folhas, pelo menos, qual a altura dessa árvore, pelo menos? Qual é a altura dessa árvore? No mínimo, por exemplo. Log n fatorial, né? Se eu tenho n fatorial folhas, se eu tenho n elementos nas folhas, a altura mínima da árvore é log n. Ela pode ser até maior, né? Se ela estiver desbalanceada.
tiver uma árvore com N folhas, árvore binária. Mas no melhor caso, em que ela é balanceadinha, que tem a altura mínima possível, tem que ser log N. Tem que ser. Só que o nosso N aqui, na verdade, é N fatorial, né? E nós temos N fatorial folhas. Essa árvore tem pelo menos N fatorial folhas. A altura dela é log N fatorial. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Log N fatorial. Agora, quanto é log N fatorial? Hein? Lembra da fórmula de? Aproximação de Stirling. É, exatamente. Aonde que está isso? Tá nas identidades. Assintótica, né? Antes disso aqui? Não. Eu acho que é depois, hein? Acho que é depois da recorrência. Depois da recorrência. Ah, depois da recorrência, né? Acho que é antes dos exercícios. Não é aqui. No começo dessa aula aí, dessa aula mesmo. Aqui na recorrência? Ah, é assim, depois aqui mesmo. Espera aí, vamos chegar aqui na lista de exercício. Aqui, ó. Aqui, ó. É, aqui, ó. Log n fatorial é θ de n log n. Só que o nosso tempo de execução lá é menor ou igual que log n fatorial. Desculpa, maior ou igual que log n fatorial. Porque n fatorial é a altura da árvore. Estamos imaginando uma árvore balanceada, que é o melhor caso para o algoritmo. Agora ela precisa ter n fatorial folhas. Então a altura dela é pelo menos log n fatorial, ou mais. Então é maior ou igual que n fatorial. Log n fatorial, que é O de n log n. Então daqui que vem O de n log n. Então qualquer algoritmo tem que gastar isso aí. Tem que gastar. Sutil o negócio, hein? Tá vendo? Não tem conta. Não, isso aqui já foi, né? Estamos aqui, ó. Então, resumindo ou tentando de novo. O fato, a chave que justifica essa afirmação é que cada algoritmo baseado em comparação pode ser representado por uma árvore de decisão. Então isso é uma coisa que tem que... Dura que você vai lá no texto, até no CORM, você olha, procura lá a árvore de decisão para limite inferior para ordenação. Ele fala isso aqui e fala numa página. O CORM que em geral gosta de detalhar, de ir a fundo, né? Não, ele fala também numa página, ele fala exatamente isso que eu estou te falando. Mas é duro a gente imaginar, né? No começo, como é que é isso? Então tem que imaginar a execução de um algoritmo. Toda vez que ele compara, você registra e marca aqui num diagrama, que é uma árvore. Como tem duas opções, né? Em geral é if then else. Se A maior ou igual, se A1 maior ou igual que A2, faça isso. Troca. Se não, não troca, deixa quieto. Então, é isso aí. Então você registra lá, A1 menor ou igual que A2? Sim. Deixa quieto. Não, troca. Então, o algoritmo troca, mas você vai lá. Se for menor, ele vai fazer outra comparação. Se for maior, ele faz outra comparação. Você vai registrando. Toda vez que ele compara, você registra. Aí você vai obter um diagrama desse tipo aqui, que é uma árvore. Agora, então imagina um algoritmo qualquer fazendo isso. Qualquer fazendo isso. Ora, qualquer permutação dos valores da entrada é uma possível solução. Porque a gente não tem informação sobre os valores de entrada. Qualquer permutação dos valores é uma possível solução. Então esse algoritmo, que está representado por essa árvore, de tanto comparar, ele apresenta a solução no final. Ó, compara, está aqui a ordenação. Compara, está aqui a ordenação. Ele apresenta a solução. Como todas as possíveis permutações dos dados de entrada pode ser solução, e esse número de permutações é n fatorial,
Então, qualquer algoritmo de ordenação, ele tem que ter a sua árvore de decisão, né, a árvore que representa a execução desse algoritmo, tem que ter pelo menos n fatorial folhas. Aí, tendo n fatorial folhas, a altura dela é pelo menos log n fatorial. A log n fatorial é O de n log n, o θ de n log n. Então, aí é que está a justificativa. E aqui, olha, tentando passar isso de novo a limpo, né, mais uma vez, isso aqui tá esses argumentos escritos aqui de uma forma mais precisa. Olha lá, ó, cada caminho da raiz até a folha corresponde a uma sequência de comparações necessárias para se concluir uma ordem dos elementos. Quer dizer, você tem um algoritmo e tem a sua árvore de decisão, a execução do algoritmo é como se fosse uma descida na árvore. Você tem a sua entrada e começa lá seguindo a árvore. Na primeira comparação ele faz o quê? Compara 1 com a 2. Você compara. Vê se é maior, se é menor e vai descendo na árvore. Olhando para a sua entrada e seguindo a árvore. Então, cada caminho é uma sequência de comparações. É uma execução do algoritmo. E cada uma das n fatorial permutações de n elementos pode ocorrer. E cada uma dessas permutações deve aparecer como folha em uma árvore de decisão. Se elas podem ocorrer, o algoritmo de tanto comparar começa a dar os resultados. Cada uma das permutações pode ser o resultado. Então ele tem pelo menos n fatorial folhas. Portanto, toda árvore de decisão que representa um algoritmo de ordenação deve ter pelo menos n fatorial folhas. Baseado nessas observações, podemos mostrar que o problema da ordenação de n elementos tem cota inferior ômega de n log n, quer dizer, limitado inferiormente por n log n. Bom, e aqui de novo tá lá uma demonstração, digamos. Aí considere um algoritmo que resolve o problema da ordenação. Um algoritmo qualquer. Até o que ninguém conhece, o que vai surgir ainda. Um algoritmo R. Então, olha lá, seja A árvore de decisão correspondente a R para uma entrada de tamanho N. Então, rastreia o seu algoritmo e constrói essa árvore de decisão. Então, A possui pelo menos n fatorial folhas. Toda árvore binária com K folhas tem altura pelo menos, né, maior ou igual que log K. Então, logo A altura de A é maior ou igual que log n fatorial. Mas o tempo gasto por R é dado pela altura de A, a altura da árvore. Ou seja, T de n maior ou igual que log n fatorial, que é ômega de n log n. Quer dizer, T de n é limitado inferiormente por ômega de n log n. T de n é o tempo de execução do algoritmo R, que é um algoritmo de ordenação. Portanto, R tem tempo pelo menos n log n. Mas como R é um algoritmo qualquer algoritmo de ordenação gasta isso. Portanto, o problema da ordenação de n elementos tem cota inferior a ômega de n log n. Acabou. Tá vendo? É rápido, mas entender isso aí não é fácil. Não é fácil. Isso aí é matéria aí para algumas horas. Para entender, né? Algumas horas de você, de cada um estudando, olhando, pesquisando, olha na internet, olha o que o outro texto fala, olha o que o Corman fala, o outro lá fala. É difícil achar isso aqui. Mas eu acho que na internet você coloca lá, limite inferior para ordenação, deve vir alguns textos. Mas basicamente o que eles falam é isso aqui. Aí você precisa tentar enxergar isso aqui. Não é fácil. A história de árvore de decisão, né? Você tem que ficar imaginando. Como é que é isso? Como é que constrói essa árvore de decisão? Então eu vou pegar o meu algoritmo aqui, o Bubble Sort, eu vou construir uma árvore de decisão. Pô, se você pegar 4 elementos, 5 elementos, o negócio já não cabe mais nem no caderno, porque sabe, é tão grande essa árvore de decisão. Então, com 3 elementos é aquele exemplozinho. Né? Um algoritmo que compara 3 elementos. Ele compara o primeiro com o segundo. Se for menor, ele faz uma coisa. Se for maior, ele faz outra.
Então a gente tem que imaginar e aceitar, né, que isso aí pode ser estendido para qualquer algoritmo. Aí essa visão aí que fica prejudicada. Mas como assim? Né? Aí tem história que o algoritmo em geral troca, né? Porque ele sempre dá a resposta A1, A2, AN, né? O algoritmo, né? Porque se o A1 for maior que A2, ele troca. E o A1 fica A2, né? E a gente aqui não quer trocar, você quer manter a... Né? Então, Pelo fato de o raciocínio de chegada pela altura de ser θ, n log n, a gente também pode dizer que qualquer que seja o algoritmo de ordenação, ele é limitado superiormente também por n log n. mas olha aqui, ó. Olha essa desigualdade aqui, ó. T maior ou igual? Ele é maior ou igual que uma função, que essa função é θ. Mas o t é maior ou igual que isso. Né? Ele é maior. Só pode olhar para baixo. É porque o log n, lá na fórmula de Stirling, lá, é dado por θ de n log n. Né? Log n fatorial. Mas o t é maior ou igual que log n fatorial. Né? Então ele pode ser mais. Menos ele não pode. Né? Então é isso aí, turmada. Tem mais coisa aqui. Mostra através de uma árvore de decisão que o problema da busca de um elemento em uma lista de elementos tem cota inferior ômega de log n. Busca por comparações de um elemento em uma lista ordenada. Ó, aqui está mostrando, ó, lista ordenada de n elementos tem cota inferior ômega de log n. Quer dizer, exatamente, quem que faz uma busca, né, numa lista ordenada com esse tempo log n? É busca binária. Então aqui está mostrando um exercício para mostrar que a busca binária é o ótimo. Por uma lista ordenada. É para uma lista ordenada. Então, lê aquele exercício ali atrás, tenta repetir esse argumento aqui para um algoritmo de busca. Para um algoritmo de busca. Então tenta construir uma árvore de decisão. Quem sabe pode ser até melhor do que, até mais fácil de construir do que uma árvore de decisão para o problema da ordenação. Então busca também o algoritmo por comparação, né? Busca por comparações. E pensa em representar um algoritmo através de um diagrama que é uma árvore binária. Por exemplo, a busca binária. Como é que a gente representa a busca binária por um diagrama? Então você tem um vetor lá com n elementos, né? E a busca binária, a primeira coisa que ele faz é comparar. Calcula o vetor do meio e compara, né? Com AK, né? Digamos que é o K é a metade, lá, o cara do meio. O X é o cara que a gente está querendo buscar. Então ele faz uma comparação. X é igual ao késimo, vamos chamar de AK, késimo elemento, que é o cara do meio. X é igual a AK? Sim. Desculpa, sim não. Sim para o algoritmo, é como se fosse aqui, né? Não, o X pode ser menor ou pode ser maior. Né? Então, na verdade, o diagrama que representa esse negócio aí, você vê já um pouquinho diferente. O sim seria para aí mesmo, porque achou, né? Aí os dois filhos seriam cada um correspondente a um tipo de não. Não. Então, ele vem para o lado esquerdo se ele for menor, e ele vem para o lado direito se ele for maior. Então, mas entende que a gente pode rastrear o algoritmo e ir representando por um diagrama assim, menor, maior, igual, se for igual, menor, maior, você vai? Então, imagina o algoritmo, você vai rastreando ele. Bom, isso vale para qualquer algoritmo. Busca binária é só um exemplo particular para a gente entender. O que acontece? Quantas folhas vai ter esse diagrama aí, essa árvore? 5 elementos que fica tão grande. 5 elementos não fica tão grande. Vai comparar no terceiro, se for menor ele compara no outro, for maior compara no outro. Dá para entender. Mas aqui dá até para imaginar, né? Oi? Opa, foi mal. Pode terminar aí, depois eu falo. Pode falar. Não, eu posso imaginar que eu tenho ali N folhas
E aí, no caso, eu vou ter a altura log n. E Exatamente. aí, por isso... É isso aí. Por que a gente tem N folhas? Porque são as posições onde pode estar o elemento, né? É, porque... A gente vai sempre indo a metade. No final a gente passa por todos os elementos, na verdade. Aham. Todo, assim, na árvore você vai ter todos. Na verdade, você vai ter em pior caso ali, ó. É que o elemento ele não precisa estar na folha, né? Então, isso que eu estou observando aqui. O que ele falou, o elemento aqui não precisa estar na folha, o elemento está na árvore toda aqui, ó. Verdade. Ó, tá vendo a diferença? Porque, veja, esse primeiro elemento é o cara do meio. É o N sobre 2 aqui, esse cara. Não estou colocando N sobre 2 para não carregar. Veja, os elementos estão nos vértices. O X pode ser qualquer um deles. Pode ser, inclusive, o primeiro. E parar. No pior caso é quando você não acha. Então aqui, olha, aqui não é quantas folhas. Aqui é quantos vértices. Exatamente. Quantos vértices tem essa árvore? Né? Quantos vértices tem essa árvore? Pelo menos N, porque todo elemento, né? Agora, uma árvore com N vértices tem altura? Tem altura pelo menos log N, né? Uma árvore com N elementos. N elementos. Não importa na folha, né? Esse caso está muito específico ao algoritmo, ao contrário da ordenação, você olhava nas folhas e tem que ter aquele N fatoriais de resposta. Logo, não tem como você ter uma árvore com menos que aquilo de folha. Nesse caso não fica muito específico ao algoritmo que é usado? Mas eu acho que... Como específico? Beleza, por exemplo, que o vetor Cada não tivesse ordenação. ordenado. Então, Peraí. se ele não tivesse ordenado. Mas aí não tem como fazer isso, né? Não, então, eu não teria como. Aí é outra árvore, ó. Desculpa. Não, pera lá. Nós estamos representando nesta árvore um algoritmo específico que é a busca binária. Agora, pensa qualquer outro algoritmo. Qualquer outro. Veja, eu tenho que buscar um X num vetor ordenado de tamanho N. Então, o algoritmo começa comparando o X com algum elemento. Porque a busca, como está dizendo aqui, é por comparações. A única chance que ele tem de achar o elemento é comparar. Então ele não precisa comparar com o cara do meio. Pode comparar com o primeiro. Não sei, ele vai comparando. Né? A diferença é mais ou menos isso. No de ordenação não foi pego um algoritmo específico, desenhar a árvore do merge sort, do split. Isso aí basicamente é a árvore da busca binária, né? Eu não sei se tem outro algoritmo que faz isso. Exatamente. Mas aí está em função da busca binária. O raciocínio aqui foi tendo a busca binária como uma referência, só para a gente entender como é que é. Mas a árvore de decisão, aí considera um algoritmo qualquer. Considere um algoritmo que resolve a busca de um elemento num vetor ordenado com N elementos. Um algoritmo qualquer. Entende? Agora vamos olhar para a árvore de decisão que representa a execução desse algoritmo. Então vamos rastrear o algoritmo e vamos ver o que ele faz. Ele começa comparando um X com um certo AI. Né? Se o X for igual, achou. Se o X for menor, o algoritmo faz alguma coisa. Se for maior, faz outra coisa. Pode ser a mesma coisa. Se for menor ou igual, maior, não sei. Né? Então, por exemplo, a busca sequencial ele faz a mesma coisa. Né? Você pode ser a busca sequencial no vetor ordenado. Aí vai dar uma árvore de altura N. Esse algoritmo gasta N. Eu só falei do não ordenado porque também tem a verdade, né? Porque estou tentando provar o ômega. É o E mínimo, o mesmo né? não ordenado também é verdade, essa informação, né? A busca em um vetor não ordenado é ômega de log n. Tudo bem. Vai dar log N. Só que aqui, veja, aqui a gente está dando um limite inferior. Não quer dizer, toda vez que a gente tem um limite inferior, não quer dizer que existe um algoritmo que bate aquela marca. Né? Isso aqui também está dizendo, veja, como o algoritmo pode comparar qualquer valor, né, qualquer número, não sei o que o algoritmo vai executar. Representando nesse diagrama, realmente, ele vai gastar pelo menos tempo log n. Tudo bem. Se o vetor não tiver ordenado, esse raciocínio vale também. Mas só que no vetor não ordenado, a gente tem outro argumento que mostra que esse limite inferior, na verdade, ele não é real, né? Ele não é justo. No não ordenado, na verdade, o limite inferior é n. Né? Porque por causa de outro raciocínio, né?
não ordenado, todo o x tem que ser comparado, é aquela história, né? Você tem um vetor não ordenado, o x precisa comparar, ele precisa ver se ele é igual a um por um dos elementos, né? Enquanto que aqui não tem essa... A busca binária chega no log n. Então aqui está só mostrando que menos que log n não pode ser. Tá bom? Turmada, já são 15 para as 3. Vamos parar aqui porque eu tenho que resolver esse negócio ali da Bianca, então ela não vem embora. Aí a gente continua discutindo na próxima aula. Vamos ver o que tem aqui. Ah, tem lá um problema novo. Tudo bem, esse aqui é interessante. Também tem uma história longa esse negócio aqui.